Tá joia. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Graças e paz para todos. Com muita alegria que a gente está aqui essa noite para ouvir a voz de Deus, para Deus falar conosco. E que seja uma noite assim de respostas. Que o que você veio buscar da parte dele, que você receba essa noite. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 25. Vamos ler do 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram para as prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Até aqui. Podem sentar. Eu hoje comecei a meditar nessa palavra e quando eu cheguei aqui, na hora da devocional, o Almir completou para mim. E ele leu que falou justamente da vinda do Senhor. E confirmou exatamente que Deus tinha me dado de manhã a palavra. Sobre essa palavra, sobre essa parábola. E essa é só mais uma das parábolas que Jesus escrevia para tentar ensinar para o povo. Por meio de parábolas. Porque é algo assim mais fácil, né? De poder entender. E através dessa parábola, ele conta exatamente sobre a vinda. A vinda do noivo, que é ele. A vinda de Jesus. E ela fala a importância da preparação e da vigilância para a vinda do reino dos céus. Ele compara com as virgens, com as 10. 5 prudentes e 5 insensatas. Por que fala isso? 5 prudentes, por quê? Quando a gente vai acender uma candeia, um lampião que seja, usava muito, né, antigamente, o óleo, o azeite. E aí essas aqui vão as 10 se preparar para a vinda do noivo. Só que 5 vem abastecida e ainda traz uma reserva. As outras 5 só abasteceram suas candeias e não trouxeram reserva. E ele fala exatamente contando como que cada uma se prepara. Como é que 5 se preparam? Elas preparam tudo, organizam tudo, têm o cuidado, têm o zelo de preparar, né? Prepara a sua candeia, prepara o seu óleo, prepara a reserva, se apronta para esperar. E quando a gente lê essa parábola, a gente vê que chega um momento que todas adormecem, vem um sono e todas adormecem. Em meio daquela espera do noivo. Só que o noivo tarda. E aí não aguentam o sono, né? Bate. Mas ele vem. E à meia-noite, o noivo vem.
todos dormindo. Todas estavam dormindo. Só que quando acorda, despertar, as 5 estavam preparadas. As outras 5 não. Essa parábola, ela fala do noivo que se refere a Jesus, a ele mesmo. As virgens, ele coloca como os cristãos. As lamparinas é a fé, é a nossa fé. Mas para isso, nós precisamos desse óleo aqui, que é a graça dele sobre a nossa vida. Nós necessitamos e muito. A porta fechada, quando fala no final aqui, é a oportunidade que não volta atrás. É preciso estarmos preparados para a volta do Senhor. E essa foi a palavra que rodeou o nosso culto desde o início. Parece até que a gente combinou algo, né? Mas não. Deus falou com cada um de nós hoje. Com cada um de nós Ele falou. É como a gente se prepara. Como a gente cuida da nossa vida espiritual. Como é que a gente tem cuidado. Porque quando a gente se prepara, a gente fica igual essas prudentes. A gente enche a nossa lamparina, a gente guarda, a gente se prepara para tudo. Mas quando a gente não se prepara, a gente fica igualzinho essas insensatas. E muitas das vezes a gente vê como é que estão se preparando. Como é que eu vivo me preparando. Porque o noivo vem. Ele pode vir para mim hoje, daqui a 1 minuto. Porque se Deus recolher a gente, Ele vem para a gente daqui a 1 minuto. Se chegar a nossa hora de ser recolhido, Ele vai levar. Ele virá. Como é que eu ando preparada? A lâmpada, ela jamais pode se apagar. A lamparina, ela jamais pode se apagar. Porque a lâmpada representava a presença de Deus. A lamparina representava. A luz acesa era a presença de Deus. E nós carregamos a presença dele aqui dentro de nós. Nós precisamos estar todos os dias fortalecidos, alimentados. Nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor. Nós precisamos estar em oração todos os dias. Não é porque eu orei hoje e aí o meu dia foi maravilhoso e o dia de amanhã começou, no dia seguinte foi maravilhoso e eu não precisei mais orar, né? Porque eu orei e foi tudo muito bem. Então, já estou cheia hoje de oração. Hoje eu vim buscar o Senhor. Eu já estou cheia da presença do Senhor hoje. Amanhã eu nem vou precisar estar orando muito. Não. O nosso alimento tem que ser diário. A nossa busca pelo Senhor tem que ser diária. A nossa oração tem que ser constante, 24 horas do nosso dia. Nós temos que buscar ao Senhor o dia todo, sem cessar. Sabe por quê? Porque quando a gente busca o Senhor no nosso dia todo, a gente se livra de muita coisa. A gente se livra das más conversas. A gente se livra de se enfiar em problemas, que muitas das vezes não é nosso. A gente às vezes se enfia no problema que é do outro, puxando para mim. E quando a gente está buscando ao Senhor, tudo coopera para o bem. Tudo. Deus cuida de nós, Deus nos livra. Deus cuida da nossa casa, dos nossos filhos. Deus cuida da nossa despensa. Deus não deixa faltar um nada. Mas por quê? Eu estou buscando Ele. Quando a gente lê essa parábola, a gente aprende algo muito importante. Buscar sem cessar. Lê a palavra. Leia a palavra, busca a palavra. Busca. Às vezes tem gente que vai buscar conselho em todos, mas não busca aqui. Quer manual de instrução melhor do que esse?
Não existe. Não existe. Quer aprender a educar filhos? Está aqui. Está aqui. Quer aprender de finanças? Ter controle? Tem aqui. Ele ensina. Busque sabedoria. Às vezes eu vejo tanta gente buscando na casa de Deus milagres, mas é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero ter. Não. Peça sabedoria, porque o Senhor vai te dar sabedoria de como ganhar e como gastar. E como ter uma vida abundante com Ele. Não importa se você vai ganhar um salário ou meio salário, mas Ele vai te ensinar a viver bem com aquele. Ele te ensina a viver bem com aquele que você tem. Porque quando a gente fala, quando o pastor falou aqui hoje, que Deus provê, Deus nos dá tudo, né? Deus nos dá tudo. E Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa porque a gente aprende a ter a vida boa com o que nós temos. Não é buscando riqueza, não. Não é olhando o que o outro tem mais do que eu, não. Eu não preciso. Porque Ele me dá sabedoria o suficiente para eu viver bem com o que eu tenho. A minha parte. O que Ele dá para mim, é para mim. O que Ele dá para você, é para você. É para você. O que Ele dá para o outro lá, que está muito bem de situação, é para ele. Não é para mim. A minha parte Ele me deu. E quando a gente fala das insensatas, a gente vê tudo isso. Aí a gente vê a falta de busca. Qualquer probleminha corre da presença do Senhor, porque acha que Deus não é o suficiente para me ajudar. E às vezes não entende por que aquela pessoa passa por tanta luta, está na igreja e só vive em luta, mas a pessoa está sorrindo e agradecendo ao Senhor. Como é que pode? A pessoa está passando por uma luta tremenda, mas está lá agradecendo ao Senhor, feliz, contente. Está lá no culto agradecendo, louvando, né? Entende? Não entende? Porque a pessoa está fortalecida aqui. A pessoa está fortalecida. Está buscando a presença dEle. Quanto mais a gente busca, mais preparada a gente vai estar para o nosso dia. Para o dia mau. Porque a nossa busca pelo Senhor, a gente busca no dia bom e no dia ruim. Não é somente no dia ruim, não. Porque quando vem a nossa luta, a luta vem para todos. Não adianta. Se achar que vem buscar o Senhor, que está buscando a presença dEle todos os dias, não vai passar por luta, é engano total. Total. Porque o próprio Jesus falou que a gente ia passar por lutas e aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci, quer dizer o quê? Que a gente consegue também. A gente também consegue. Mas é uma escolha que eu tenho na minha vida. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolhi isso para a minha vida. Eu escolhi buscar a presença de Deus. Eu escolhi buscar cada dia mais e mais por Ele. Me fortalecendo mais e mais com Ele. Porque no dia da angústia Ele está comigo. No dia do desespero Ele está comigo. Eu posso chorar no ombro dEle. Que Ele vem e me conforta. Ele vem e me conforta. Em qualquer momento que seja. No dia ruim Ele vai te confortar. Ele vai te consolar. Seja qual for a luta, Ele vai te consolar. Ele vai consolar. Porque você passa a entender os propósitos que Deus tem na nossa vida. Por que Ele me deu isso? Por que eu estou passando por essa luta? Você vai entender exatamente o que Ele quer de você. Sabe por quê? Porque no meio de uma luta, você vai entender como é que você deve agir. Muitas das vezes é no meio de uma luta que você fica forte.
No meio de uma luta você se fortalece. Quando vem um outro problema, você já não vai passar igual. Mas eu preciso buscar dele. Eu necessito buscar a presença dele. Porque se eu não busco, se eu não oro, se eu nem sequer leio, o meu espiritual vai estar fraco. Que a primeira luta que vier vai me derrubar. E aí eu vou achar que Deus não é o suficiente para mim. Eu vou buscar outras coisas. Eu vou buscar conselhos de outras pessoas. E muitas das vezes os conselhos te derrubam. Quantas vezes cada um de nós aqui não ouviu um conselho ruim? Quantas? Você passando por luta e chega uma pessoa e te dá um conselho daqueles assim, que te arrasa, te derruba. Parece que você está morrendo, sabe? E muitas das vezes vem de um amigo. Porque ele não entende o que você está passando. Quando a luta vem na nossa vida, é nossa, não é do outro. Não é do outro. E isso faz com que a gente cresça, amadureça. Mas eu preciso buscar mais e mais da presença dele. Porque se eu não busco, eu não vou estar preparada. Eu vou estar fraca. Eu vou estar fraca. E qualquer palavra que vier para mim, vai me derrubar. Vai me derrubar. Eu necessito de buscar dele. Eu necessito. Como é que eu quero ter uma vida com Cristo, depois que ele me levar, quando ele vier me buscar, se eu não quero buscar da presença dele, se eu não quero viver em santidade, se eu não quero mudança na minha vida? Porque para que isso aconteça, como aconteceu com essas 5 aqui, prudentes, elas se prepararam. E nós necessitamos disso na nossa vida. Preparação. Nós precisamos. Às vezes as pessoas acham que a palavra santidade é grande demais para carregar dentro de mim. Mas a busca de santidade, ela é todos os dias na nossa vida. É achar que o problema vem, ou que vem algo que me derruba, mas no dia seguinte, Senhor, me perdoa, porque eu quero me corrigir e mudar minha vida de novo. Arruma meu rumo, minha rota, muda. Me muda, Senhor, por dentro. Porque muitas das vezes é isso que a gente precisa e não pede ao Senhor, mudança. Porque Ele ajuda a gente a mudar, Ele ajuda a gente a se santificar a cada dia. Ele nos ajuda. Mas eu preciso pedir. Deus sabe que a gente precisa de mudança, mas Ele espera ouvir da nossa boca. Ele não fica aqui, sabe, no meu pensamento, eu tenho que mudar, mas eu não falo com Ele. Eu não falo, Senhor, muda. Eu necessito de mudança na minha vida, porque desse jeito eu não estou agradando o Senhor. Isso é buscar santidade. Buscar santidade é isso, é pedir ao Senhor mudança. Mudança. Para quando Ele venha, eu seja recebido. E não aconteceu o que Ele fala, né? A verdade é que não os conheço. Eu não te conheço. Por que falar isso? Porque não estava preparado. Não se preparou. A vinda do Senhor vem para todos. Seja novo, velho, criança. Seja idoso. Ou se Ele vier buscar a gente antes. Mas Ele virá. Como é que eu tenho me preparado para Ele? Como? Muitas das vezes a gente olha, a gente vê as pessoas assim, no mundo de hoje, tão perdidas, mas tão perdidas, que eu passo na rua, às vezes eu fico me perguntando, Senhor, como que pode? As pessoas hoje em dia já escutaram da palavra do Senhor,
sabe que o Senhor existe, sabe que é o Senhor que muda, transforma, faz milagre, sabe que na hora da necessidade, da luta, a pessoa muitas das vezes recebe cura, pela misericórdia dele, que a gente não merece nada, mas mesmo assim, não busca, sabe, se afasta. O que acontece quando a gente está virado para as coisas do mundo? Passa um dia, você se afasta mais um pouquinho do Senhor. Passa outro dia, você se afasta mais um pouquinho do Senhor. Passa mais outro dia, você se afasta mais um pouquinho. E a tendência é você se afastar, se afastar, se afastar. Quando você para pensar, você está completamente fora da presença dele. Para voltar, não é tão fácil. Porque aí você começa a se sentir culpado. Eu fiz tanta coisa errada que eu tenho até vergonha de voltar. Mas o Senhor não olha isso, não. O Senhor olha dentro de nós o arrependimento. É isso que o Senhor olha dentro de nós. O arrependimento. Quando você se arrepende e vai buscar o Senhor de todo o coração, é isso que Ele vai olhar. É o arrependimento. Busque a presença do Senhor. Busque. Por mais que você ouça das pessoas falando: você vai para a igreja? Vou sim, faz o mesmo, vambora. Vambora. Porque todos aqui sabem que tudo que nós fazemos na nossa casa é voltado para o Senhor, é em oração. Se tem algo para eu fazer no domingo, um passeio para fazer, tem que chegar antes, senão eu não vou. É tarde, não tem hora para acabar? Não, gente, me desculpe, mas eu não vou não. Eu não vou deixar de ir para a casa do Senhor, adorar Ele, que me dá o fôlego de vida, saúde, todo dia em pé, para ir para a festa, para curtir, não. Um dia de domingo, faça no sábado. Não vou. Nós não vamos. A não ser que seja um almoço, meio-dia em ponto, para não me atrapalhar também na hora de me arrumar. Por quê? Nós tomamos uma decisão na nossa vida. Foi fácil? Fácil? Não. Não. Nós pedimos muito a Deus. Muito. Que o Senhor estivesse à frente de tudo. Até mesmo na hora das decisões dos nossos trabalhos. Deus esteve à frente. Porque Ele prometeu, Ele tinha uma promessa na nossa vida, que Ele ia cuidar o tempo todo. E Ele cuida. Ele não nos deixa faltar nada. Nada. Porque a nossa busca é diária. Diária. Se vem alguém conversar, a gente mostra do amor de Deus, o que Deus faz na nossa vida, transforma. A gente mostra para Ele. E muitas das vezes a gente não precisa falar, porque as pessoas estão enxergando nós. É o nosso comportamento, é como a gente age. Não são as palavras, é como eu sou. Como eu sou. Eu sempre falo isso. Se eu passar na rua, não dá. Eu não posso descer para comprar pão, porque se esperar o pão, está ferrado. Para um, conversa, outro, conversa, outro, conversa, outro, conversa, outro, conversa, outro, conversa, conversa. Quando eu volto, já levou mais de 1 hora para voltar. Por quê? Porque as pessoas se sentem seguras de chegar para conversar com você. Quando as pessoas veem e enxergam em você a presença de Deus, elas se sentem seguras. Querem ouvir do amor de Deus. E as pessoas hoje em dia estão carentes do amor de Deus. Carentes. Cheios de problemas na vida. E muitas das vezes só quer ouvir uma palavra, um abraço. Às vezes não precisa nem de uma palavra, é só um abraço, um sorriso. Um sorriso. Só. Eu vou falar aqui porque a pessoa não está aqui e nem não vai assistir também.
Mas tinha uma pessoa na rua que a gente mora, que eu passava e dava bom dia, e a pessoa nem olhava para mim. E eu sempre dei bom dia. Quem passa na rua, se eu tiver, sabe que eu dou bom dia. E aí a pessoa nunca olhava lá para o outro lado, mas eu bom dia. E essa semana, para minha surpresa, eu passei, dei bom dia. Aí a pessoa, bom dia, tudo bem? Eu, tudo bem. Levei até um susto. Foi uma vez que eu passei, não. Eu vou confessar para vocês, gente. Eu acho que foi assim, acho que tem quase um ano, deve ter. A pessoa não me respondia. Mas eu já passo dando bom dia para todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E eu me dei bom dia, tá? Bom dia. E foi para minha surpresa. A pessoa parou, falou comigo, deu bom dia, perguntou como é que estava. Ah, bom dia, tudo bem. Eu poderia muito bem ter deixado de lado, né? Poderia. Ah, falar? A pessoa não fala comigo? Não. Pelo contrário. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece. Então ele tem que enxergar o amor de Deus em mim. Não é ele. Enxergar em mim. Por isso que eu insisti. Para enxergar o amor de Deus em nós. As pessoas precisam disso. Muitas das vezes as pessoas falam, ah, mas eu não gosto da pessoa. Meu amor, a gente está aqui é para amar a todos. Não é a quem a gente gosta, é a todos. Porque Deus não mandou a gente amar somente a quem a gente ama em casa, os amigos. Não. O nosso amor tem que ser para todos. Não é somente a nossa casa e nossos amigos, não. A todos. A nossa oração tem que ser para todos. Você gostando ou não da pessoa, se a pessoa te fez mal ou não, a oração tem que ser para todos. A minha busca pelo Senhor, quando a gente fala, tem que ser diariamente, por isso, que Deus nos fortalece, Deus nos ajuda a passar pela luta, Deus nos ajuda e nos ampara na hora do sufoco, Deus nos ampara, Deus nos dá consolo na hora que a gente está triste, Deus nos dá consolo. Então nós necessitamos da presença dele na nossa vida. Nós precisamos buscar dele. Cada dia mais e mais. Se você não sabe, muitas das vezes as pessoas falam, eu leio, mas eu não entendo nada na Bíblia. Peça a Deus, porque um dia eu também não entendi, era nada. E eu lia, sem entender. Lia. Uma hora eu entendo. Mas hoje em dia tem o Dr. Google, gente. Pesquisa lá. E a gente aprende. Eu não entendia nada. Mas um dia eu falei, Senhor, me ensina como é que eu leio, porque não é possível, porque eu não vou entender o que está escrito aqui. E Deus começou a abrir meus olhos. Começou. E eu fiquei assim, eu me lembro. Eu fiquei tão impressionada no dia que eu li, eu comecei a entender, que eu não sei, a minha alegria era assim. Ah, eu consigo entender, eu estou lendo, estou entendendo. Gente, você não tem noção da alegria que eu fiquei. Porque eu não entendia. Eu lia, não conseguia entender. Mas foi por quê? Porque eu insisti. Eu precisava buscar dele. Eu falei, eu vou buscar. E eu vou aprender a ler. Ah, é fácil? Não. Porque na hora de uma leitura, tudo vem contra. Chamam, o telefone toca. Chega a mensagem. E quem tem meu número sabe. Meu telefone é no mudo, para não me atrapalhar em nada. Não vai me atrapalhar na hora que eu estou orando. Não vai me atrapalhar na hora que eu estou lendo. Não me atrapalha em nada. Porque meu telefone é no mudo. Para não me atrapalhar. Não roubar a minha atenção. Porque na hora que você ajoelha e vai orar, com certeza vem algo para atrapalhar. Vem. A nossa busca pelo Senhor é dessa forma. Vem algo para atrapalhar, vou buscar mais ainda. Agora é que eu vou mesmo. A luta está grande, agora é que eu busco. Eu mostro para ele com quem eu venço. É o Senhor. É o Senhor. E o Senhor
Ele está assim, de braços abertos para cada um de nós. Busque a presença do Senhor, para que no dia que Ele chamar, você esteja preparado. Porque a única certeza que nós temos é essa, que um dia nós iremos. Essa é uma certeza. Não adianta. Não adianta a gente fugir. Esse é o nosso destino. E essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração hoje, porque como é que a gente tem se preparado? Eu quero herdar o reino dos céus, mas eu não quero me sacrificar em nada. Eu preciso abrir mão de coisas, de muitas coisas, para eu estar preparada para o Senhor. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe hoje, que veio ao meu coração hoje, quando eu peguei a Bíblia, e de manhã cedo eu falei: Senhor, fala comigo hoje, porque eu quero levar a palavra. Nem o pastor sabia. E quando ele acordou, ele falou assim: você vai pregar hoje? Sim, e já está preparado. 7 da manhã, eu já estava preparada, porque Deus tinha falado comigo logo cedo. Prepare-se, porque um dia Ele vem. Esteja preparado, igual essas noivas, carregando suas lamparinas com azeite. Busque dEle, não desista, não desista, não fique esperando pelas pessoas, pelos outros. Não desista, porque Ele sempre tem algo novo para a nossa vida. Que Deus abençoe fortemente a cada um de vocês, a casa de vocês, os seus filhos. Que essa palavra fique aqui no coração, que vocês meditem, porque a palavra de Deus é para isso, é a gente meditar dia e noite. Dia e noite, que a gente esteja meditando na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e que Ele fale aos nossos corações poderosamente essa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos dar um forte aplauso para a palavra do Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Deus.